ele tem a oportunidade de diversificar e aprofundar as disciplinas da Base Nacional Comum. Então, vamos supor que eu tenho um aluno que queira ser engenheiro, e o professor oferece lá uma disciplina eletiva, um exemplo, de maquetes. Então, nessa disciplina eletiva, o aluno vai poder vivenciar na prática um assunto relacionado à engenharia, né? E também vai poder aprofundar alguns conhecimentos específicos da engenharia, como, por exemplo, a matemática, que é tão forte na disciplina, no componente engenharia, certo? Então, nós tivemos, na quinta e sexta-feira da semana passada, a divulgação das disciplinas eletivas. Como nós estamos trabalhando no remoto, nós fizemos vídeos e publicamos para que os alunos pudessem assistir e se inscrever na disciplina eletiva. Porém, nós tivemos pouquíssimas inscrições até agora, e a gente pede para vocês, encarecidamente, se seu filho ainda não fez a inscrição na disciplina eletiva, que ele procure o líder de turma, ou no grupo de pais eu coloquei os links dos vídeos e o link do formulário de escolha para que eles façam a escolha. Bom? Pode seguir, Simone. Aqui a gente vai explicar o que é a tutoria. Como uma das metodologias do programa Ensino Integral, a tutoria é o processo de interação entre o tutor e seus tutorados, impulsionando-os e orientando-os para a sua formação integral, com vistas ao seu pleno desenvolvimento nas dimensões pessoal, acadêmica e profissional. A tutoria faz parte das ações pedagógicas da escola, em que os tutores estabelecem vínculos com seus tutorados, acompanhando seu desenvolvimento e gerando condições para a realização dos seus projetos de vida. Então, a tutoria também já foi escolhida, é o aluno que escolhe o seu tutor. Todos nós da equipe, né, aqueles 27 profissionais da equipe, somos tutores dos alunos da escola. Então, o aluno, ele escolhe aquele professor ou aquele profissional da gestão que ele quer que seja o seu tutor, e aí a gente, como tutor, nós temos o papel de acompanhar o desempenho acadêmico desse estudante, né? Então, o tutor, ele, junto com o tutorado, estabelece metas, né, de melhoria, ouve e aconselha o aluno de acordo com as suas necessidades, né? Então, senhores pais vão também ter contato conosco, né, enquanto tutores dos seus filhos, pois somos nós que encaminhamos o boletim para vocês. Então, toda vez que for para encaminhar o boletim, é o tutor que encaminha para o responsável do aluno, né? E normalmente a gente forma grupos no WhatsApp para a gente poder estar atendendo, conversando com os alunos. Então, o tutor, ele é uma linha direta do estudante com o restante da escola. Então, ainda mais nesse momento de distanciamento social, que a gente precisa ter esse vínculo, né, do aluno com a escola. Então, o tutor é o caminho mais perto que o aluno tem, né, para se aproximar da escola. Não é o único, mas é o mais próximo, ok? Pode passar, Simone. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as obrigações do estudante. Então, vocês sabem que nós estamos vivendo, assim, um momento de muitas incertezas, né? A nossa previsão para esse ano era iniciar o ano de maneira presencial. E isso, de fato, aconteceu, né? Nós tivemos aí 2 semanas de aula presencial, onde nós tivemos que preparar todo um escalonamento para poder atender o nosso aluno, seguindo os protocolos de segurança, com todos os itens, né, do protocolo de segurança na escola, com todas as medidas de segurança respeitadas, né? Então, naquele momento de presencial, era obrigatório estar de uniforme e de máscara. A gente sabe que é uma lei, né, que em todo lugar que a gente esteja, nós temos que estar de máscara. O aluno também, no momento presencial, ele deve portar o seu material de uso pessoal, material escolar e garrafinha d'água, e ele tem que estar bem ciente que ele não pode emprestar esse material para o colega. É de uso dele, somente dele.
Respeitar as medidas de segurança, uso correto da máscara, né? Não pode deixar a máscara para baixo do nariz, a máscara tem que ficar colocada adequadamente no rosto, né? Lavar constantemente as mãos. Então, os banheiros da escola, eles têm sabonete líquido, eles têm papel toalha, para o aluno estar lavando as suas mãos constantemente. Utilizar álcool em gel para higienizar a mão, né? E manter o distanciamento social de 1,5 metro. A gente observou nessas 2 semanas que nós tivemos com os alunos no presencial na escola, que dentro da escola tudo funcionou perfeitamente bem. Porém, a nossa grande preocupação foi do portão para fora. A gente percebeu que, na entrada, os alunos ficavam para o lado de fora da escola, na calçada, aglomerados, e muitos ficavam sem máscara. Isso causou muita preocupação para a gente, porque dentro da escola, a gente consegue, né, orientar, organizar, para que eles, né, sigam as normas. Mas do portão para fora, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente pede para vocês, a gente não sabe como vai ser daqui uns dias, no final desse recesso, se estaremos presencial novamente, mas a gente pede que vocês orientem muito os filhos de vocês, com todos os cuidados que eles precisam ter, desde o momento que eles saem de casa até o momento que eles entram na escola. Então, quando eles chegam na escola, eles passam pela porta, é feita a medição da temperatura, tem álcool em gel na entrada da escola para eles higienizarem as mãos, que a gente sabe que muitos vêm de ônibus, né? Tem o banheiro que ele pode ir lá correndinho lavar a sua mão antes de subir, né, para a sala de aula. E ele precisa ter consciência de que o distanciamento de 1,5 metro do colega é muito importante. Então, dentro da sala de aula, as carteiras já estão dispostas assim. Porém, no pátio, eles precisam ter essa consciência, se manter distantes do coleguinha. E agora, depois dessas 2 primeiras semanas, na terceira semana, nós tivemos só na segunda-feira a aula presencial, né? E aí já foi suspenso novamente, né? Na semana seguinte, nós ficamos 1 semana sem ministrar aula para eles, os professores da escola, para que a gente pudesse organizar a nossa nova metodologia, né? Porque as coisas mudam do dia para a noite e a gente precisa de um tempo para organizar. Na semana seguinte, nós iniciamos com aulas pelo Google Meet. Então, os professores da escola, né? Eles montam as salas no Google Meet, mandam um link no grupo dos líderes e os líderes mandam um link para as turmas, né? O que nós fizemos? Fizemos um horário especial e procuramos colocar nesse horário metade das aulas que eles teriam no presencial. Por que metade? Porque a Secretaria da Educação colocou para a gente esse ano que a participação do nosso estudante no centro de mídias, nas aulas dos professores do centro de mídias, é obrigatória. Então, a gente procurou considerar 50% centro de mídias, 50% aulas da escola, certo? Então, é por isso que no horário, as aulas, a quantidade de aulas semanais está reduzida pela metade. Então, todas as turmas precisam assistir às aulas do centro de mídias, fazer as atividades do centro de mídias, assistir às aulas pelo Google Meet dos nossos professores e fazer as atividades dos nossos professores. Então, nós podemos dizer assim que os nossos alunos não ficaram parados por nenhum momento. Na única semana que a gente parou para se organizar, as aulas do centro de mídias foram acontecendo normalmente. Então, esse último item da obrigação do estudante aqui é ter disposição e vontade de aprender. Porque é aqui que a gente percebe as justificativas dos alunos para não entrarem nas aulas dos professores. Ah, professor, preguiça. Ah, professor, eu estava dormindo. Ah, eu não consegui acordar. Ou muitas vezes o aluno entra, mas ele não está presente. Ele simplesmente fica logado ali dentro da sala, não participa de nada, né? E a gente sabe disso porque quando o professor fecha a sala, aquele aluno não se desconecta, ele continua conectado, ou seja, ele não estava ali. Então, a gente precisa que o nosso aluno, ele tenha disposição e tenha vontade de aprender.
porque é uma via de mão dupla. Se o aluno não demonstra vontade, como que o professor vai se entusiasmar? E vice-versa, se o professor também não tiver entusiasmado, como que ele vai entusiasmar o aluno? Né? Então, a gente sabe que no remoto é muito mais difícil, né? Mas é uma via de mão dupla. Um tem que estar ali pelo outro, né? Para que a aprendizagem possa acontecer de fato. Se pode passar. Uso das mídias sociais. Se você lê para mim, por favor, só para beber uma aguinha. Ligar o meu microfone. Uso das mídias sociais. Hoje, vemos-nos perante uma nova situação que exige novas formas de pensar e de atuar junto aos estudantes. A aprendizagem e o ensinar ganharam outras possibilidades e maneiras de acontecer. A sala de aula ganhou uma nova dimensão em relação a esses espaços de aprendizagem. O que diferencia uma sala de aula virtual é a sua dissociação do espaço físico no processo de ensino-aprendizagem. O ambiente da aula passa a ser virtual, com suas características próprias e mediadas pelas tecnologias digitais. Nesse contexto, a sala de aula virtual, apesar de manter os atores, professores e estudantes, apresenta uma dinâmica de interação e um fazer pedagógico diferentes, colocando-nos diante de um grande desafio para todos os envolvidos. Então, aí vocês estão vendo a importância das mídias sociais, até porque nós estamos hoje num mundo que a gente chama de globalizado, e para fazer parte dessa globalização, nós precisamos dominar algumas ferramentas, e a escola é o início desse domínio, o início desse processo. Então, um estudante que hoje inicia na universidade, ele vai ter aulas online. Então, como no ano passado nós encerramos o ano com aulas online, ele já teve essa vivência. Então, ele já conhece as ferramentas e ele já consegue dominar o processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente virtual. Por isso que é tão importante nos adequarmos às várias situações pelas quais nós passamos, certo? Ok, sim, obrigada. Então, aqui eu coloquei esse slide que mostra o modelo de horário que foi enviado nos grupos de pais e também foi enviado nos grupos de líder de turma. Né? Então, aqui a gente tem o modelo do sexto ano. Então, o sexto ano, ele tem das 7h30 às 9 horas da manhã, aula pelo centro de mídias. Até coloquei essa observação aqui, que diz que é obrigatória as aulas do centro de mídias, né? Aí ele tem um intervalinho, né, que dá para ele fazer qualquer outra coisa, e depois ele vai ter 3 aulas ainda no período da manhã, com os professores dele, da escola, e uma aula após o almoço. Então, para cada turma, esse horário ele muda. Por quê? Porque as aulas do centro de mídias também mudam dependendo da turma, né? Então, esse é o exemplo do sexto ano A, mas cada sala, cada turma recebeu o seu modelo. Basta seguir, né, o modelo e ficar antenado lá nos grupos de sala para receber o link da aula. Da mesma maneira que eu encaminhei esse link para os senhores agora há pouco, né, para vocês entrarem nessa reunião, os meninos também recebem esses links para participar dessas aulas, que também são feitas pelo Google Meet. Ok? Pode passar, sim. Bom, então nós temos algumas ferramentas, como a gente acabou de ver, né? A tecnologia está aí, nós precisamos usar. E o que a gente percebe que tem sido muita dificuldade dos alunos? Acessar os sites e os aplicativos oficiais da Secretaria de Educação.
O primeiro de todos que tem que ser acessado, principalmente para os alunos do 6º ano, né? Normalmente, quando eles chegam no 6º ano, eles nunca entraram na sede, Secretaria Escolar Digital. Pode ir passando, Si. Então, ó, aí onde está apontando a flechinha é o link para entrar na sede, né? É o endereço da Secretaria Escolar Digital. Então, clicando entrando nesse site, vai abrir essa página. Como que o aluno preenche essa página? Ele vai colocar no lugar de nome de usuário o seu RA, mais o dígito, mais SP no final, que é São Paulo. Pode passar. Então, aí tem um modelo, né? É um RA fictício. Então, o RA, ele deve ser digitado assim, sem nenhum ponto, sem nenhum traço direto, e o SP no final. E a senha, para quem nunca acessou, é somente a data de nascimento do aluno. Nesse modelo que eu trouxe aqui, são para os alunos que já são nossos veteranos, que a maioria das senhas que foi redefinida, ela tem as 2 primeiras letras do nome do aluno. Então, no caso aqui do nosso exemplo, seria Maria Eduarda, e a data de nascimento da aluna, 25/2/2006. Por que a gente optou por padronizar isso? Para o aluno não perder, não esquecer, porque essa senha e esse RA, ele dá acesso aos alunos para todos os aplicativos da Secretaria Escolar Digital, certo? Então, ele entra na sede e ele entra também no centro de mídias com dessa mesma maneira. Pode passar, Si. Então, aqui, ó, essa página aqui, eu já estou dentro da Secretaria Escolar Digital. Então, eu tampei ali o nome da pessoa, que é dona da página, onde está escrito aquele olá, tem o nome da pessoa, né, do aluno, que é dono da página. E embaixo, isso, Simone, mostra para a gente aí os 2 e-mails que o aluno já tem. Então, quando o aluno entra na sede, ele tem 2 e-mails institucionais. Um e-mail da Microsoft e um e-mail da Google. E esse e-mail, o aluno utiliza, enquanto aluno da rede pública, né, estadual, ele utiliza esse e-mail. Pode ir, Simone, pode ir. Nessa próxima página, esse e-mail, ele é composto por, tanto da Microsoft quanto da Google. O primeiro exemplo da Microsoft, ele tem 4 zeros no começo, aí ele tem o número do RA do aluno, o dígito do RA do aluno, o SP de São Paulo, aí tem @aluno.educacau.sp.gov.br. Lembrando que o educação não pode ter o C cedilha e nem o tio em cima do A. Tem que escrever do jeito que está aqui, educacal mesmo. E o e-mail da Google, ele é formado da mesma maneira. O que muda? A parte que vem depois do arroba, né? Que ao invés de aluno, é AL somente. AL ponto, abreviação de aluno, AL ponto. O restante é igual, educacau.sp.gov.br. Então, esse e-mail da Google é o que a gente mais utiliza, por quê? Porque nós utilizamos o Google Classroom, né? E para o aluno acessar o Google Classroom, ele precisa estar com o e-mail da Google, certo? Então, esse segundo e-mail aqui, pode clicar aí, Simone, é o mais utilizado pelos alunos, tá? Então, quando você entrar na sede, esse e-mail vai estar lá, é só pegar ele lá, copiar ele lá e acessar, tudo bem? Podemos seguir, Simone? Pode ir. Como acessar o e-mail no celular? Tá, então eu já sei qual é meu e-mail. Como que eu vou acessar ele no celular? Então, eu printei aqui a tela do celular, pode passar, Simone. Então, ali, ó, Gmail, né? Já tenho ele no meu celular, porque normalmente os celulares estão logados numa conta Gmail qualquer, né? Então, ali, eu vou clicar ali, vai me abrir essa segunda página.
que eu apaguei as mensagens de e-mail, né? Porque eu abri o meu aqui para vocês verem. Aí eu vou clicar na minha carinha ali, ó, onde está circulado. Vou clicar na minha carinha, ele vai abrir essa página. Eu tenho no meu celular 3 e-mails salvos. Então, tá vendo? Tem 3 tarjinhas que eu tampei. Mas eu estou logada, que é onde tem a minha foto, com o meu e-mail particular. Então, para eu me logar com um e-mail institucional, eu vou clicar em adicionar conta. Pode clicar aí, Simone. Eu clico em adicionar conta. Aí eu vou ser direcionado para a próxima página. Então, ele vai pedir que eu selecione o que eu estou querendo, qual e-mail que eu vou usar. Então, como eu vou usar um e-mail Google, eu vou clicar na Google. Pode passar, Simone. Aí ele vai abrir essa página. Nessa página, eu vou digitar o e-mail, aquele da sede. Eu trouxe aqui o meu exemplo para vocês. É o @al. Que é o da Google. Aí eu vou clicar e vai me direcionar para a página que eu tenho que digitar a minha senha. Digite sua senha. Aí eu vou colocar aquela mesma senha que eu usei para entrar na sede, na Secretaria Escolar Digital. Certo? E aí eu vou entrar no meu e-mail. E aí, dentro desse e-mail, eu vou ter convites dos meus professores para entrar nas salas do Google Classroom. Às vezes, alguma atividade que eu quero mandar pelo professor por e-mail. Entendeu? Então, eu vou usar esse e-mail. Aqui é como a gente acessa pelo computador, pelo notebook, né? Não sei, pode ser que tenha alunos que utilizem o notebook. Então, eu vou usar esse link de acesso. Mostra para mim aí, Simone, com a setinha, o link de acesso. Isso. Quando eu clicar nesse link, ele vai me direcionar para essa página. E aí, a mesma coisa, eu vou digitar o meu e-mail, vou clicar em próximo e vou digitar a minha senha, já vou estar dentro do e-mail institucional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso ao centro de mídias, né? Lembra que o aluno tem as aulas para assistir no centro de mídias, tem tarefas para realizar dentro do centro de mídias. Então, vocês vão lá acessar a Play Store do celular de vocês, vão baixar o centro de mídias, ó, a Simone está circulando ali, né, que é esse símbolozinho. Baixou ele no celular, como que eu faço para me logar no centro de mídias? Pode ir apertando aí, Simone. Então, cliquei no centro de mídias, vai abrir essa página, né? Então, o aluno vai clicar em Sou Aluno, e aí vai ser direcionado para essa página. Nessa página, o aluno precisa digitar o RA e o dígito do RA. A única diferença é que aqui o dígito está separadinho do RA. Ele fica depois do tracinho ali. Então, eu digito o RA sem nenhum ponto e depois daquele tracinho coloca o dígito do RA. O SP já está ali, não precisa digitar, e ele vai colocar a senha. Aquela mesma senha que eu usei na sede e que eu também usei no e-mail institucional. É sempre a mesma senha. Aí ele vai clicar em entrar. Clicando em entrar, ele vai para essa próxima tela. Então, olha, esse aluno, que é o meu exemplo, que eu usei lá, né, um RA fictício, ele é um aluno do 8º ano. Então, para ele, só vai aparecer a opção de 8º ano. Para ele entrar na aula, assistir uma aula do Centro de Mídias no 8º ano, ele vai clicar em cima da imagem. Qualquer lugar em cima da imagem, ele clica. Pode clicar, Simone. E aí ele vai ser direcionado para a aula. Então, aqui no momento que eu printei essa tela, estava tendo uma aula de inglês, né? Aqui vocês veem o bate-papo da aula de inglês, o chat, né? E a aula de inglês logo acima. Então, assim, ele vai conseguir assistir a aula. Outra funcionalidade do centro de mídias. Pode clicar, Simone. Quando ele clicar nesse bonequinho aqui embaixo, escrito turmas, pode clicar, vai aparecer para ele essa tela aqui.
vai aparecer 2 vezes 8º Maria Luísa Bastos. Só que o primeiro que aparece é 8º B, ou seja, essa aluna é do 8º B. E o segundo que aparece, está escrito assim, ó, ano-1, 8º Maria Luísa. Significa que é uma página para que a gente possa juntar os 2 8º juntos. Então, se ele quer assistir uma aula que é só do 8º B, vamos supor que o professor da nossa escola queira dar uma aula para eles pelo Centro de Mídias. E essa aula é só para o 8º B, então ele vai clicar no ícone de cima. Agora, vamos supor que o professor vai dar aula para as 2 salas juntas, 8º A e 8º B. Aí ele vai clicar no link de baixo, certo? Para poder entrar na sala. Pode ir, sim. Isso. Quando ele entra na sala dele, no caso aqui nós entramos no 8º B, vai aparecer essa página. É aqui dentro dessa página que estão as tarefas dos alunos. Então, olha aqui onde está circuladinho, mostra para mim com o cursor se é o desenho de uma prancheta. Quando a gente clica ali, aparece para os alunos um monte de atividades. Todas essas atividades são dele, ele precisa fazer. São atividades do 8º ano B que foram dadas nas aulas do Centro de Mídias. Então, no final de cada aula é dada uma atividade e essa atividade fica aqui. O aluno tem 30 dias para fazer essa atividade. Tem a data da publicação da atividade, é só o aluno clicar na atividade e fazer a atividade. Certo? Então, todos os alunos têm atividades, muitas atividades para fazer. Outra funcionalidade do Centro de Mídias é esse botãozinho escrito Outros aqui embaixo. Pode clicar nele, ele vai me direcionar para essa página. Nessa página, pode clicar assim. Pode clicar. Tem o repositório das aulas. Então, nesse link azul, vamos supor que, sei lá, o aluno perdeu a hora lá e não assistiu uma determinada aula do Centro de Mídias. Então, ele pode clicar nesse azulzinho e ali tem as aulas gravadas. As aulas que ele perdeu estão ali gravadas. Por que é importante ele acessar essas aulas gravadas pelo aplicativo e não pelo YouTube? Porque pelo aplicativo, mesmo quando o aluno acessa uma aula que já passou, ele registra a frequência dele. Então, ele fica com presença, mesmo que ele assista depois essa aula. Agora, se ele assistir pelo YouTube, ele não vai ficar com presença. Então, por isso que é muito importante ele conhecer essa parte do aplicativo, onde tem esse repositório, para ele poder estar assistindo as aulas que ele perdeu. Pode clicar assim. Aí nós temos acesso aos materiais das aulas. Então, nesse outro link também, tem os materiais das aulas, os slides que os professores usam nas aulas, estão dentro desse outro link. E o próximo é o acesso ao Google Classroom. Então, o Google Classroom é o Google Sala de Aula que a gente faz, né? Traduzindo para a nossa língua. É o lugar onde o aluno vai achar as tarefas dos professores da escola. Por que é mais fácil, por que é melhor para o aluno entrar no Google Classroom pelo aplicativo? Porque quando ele acessa pelo aplicativo, ele tem dados patrocinados, ele não gasta internet, certo? Então, ele tem essa opção de entrar pelo aplicativo. Só que detalhe, para o aluno ter o acesso pelo aplicativo, ele precisa usar o e-mail institucional, aquele que a gente conheceu agora há pouco. Aí a gente tem na página seguinte, pode ir, sim. A programação do Centro de Mídias. Então, o Centro de Mídias, ele tem também um site, né, que é esse endereço que eu coloquei para vocês aí, ó. Centro de Mídias, sp.educacau.sp.gov.br. Dentro desse site, nós temos a programação semanal do aluno, né? Então, o aluno vai entrar no site, vai clicar em programação alunos, aí ele vai ser direcionado para essa página, que vai mostrar a programação na semana que ele
que ele puxar lá, geralmente uma semana antes já tem a programação da semana seguinte. Aí ele vai clicar ensino fundamental ou médio, conforme for, né, o segmento que ele pertence, vai clicar na turma dele, no caso eu estou dando um exemplo do 6º ano. Se ele clicar em todos, vai mostrar as aulas de todas as disciplinas. Aí, quando ele clica nesse todos, ele vai ser direcionado para a próxima página, que é essa daqui. Então, ele tem todo o horário da semana, né, de todos os dias da semana, de todas as disciplinas. Então, no centro de mídias, as aulas são aulas de 30 minutos. Então, se a gente pegar o exemplo aqui do dia 8 de março, das 7h30, ele tem aula de matemática, às 8 horas tem aula de ciências e às 8h30, aula de arte. Aí, na terça-feira, e assim por diante. Então, os senhores pais também, se quiserem estar acompanhando de perto, podem acessar o site do Centro de Mídias e estar olhando essa programação, está sempre disponível lá. Então, fica bom para a gente se organizar, né, para a gente saber qual aula que vai ter, para o aluno ficar preparado, certo? Pode ir, Simone. Aqui eu queria mostrar para vocês, o ano passado, nós não tínhamos esse acesso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é o acesso do professor. Como que o professor sabe se o aluno está entrando no centro de mídias, porque o aluno registra a frequência dele quando ele entra, e como ele está realizando as tarefas. Então, o professor, ele também entra na sede, na Secretaria Escolar Digital, todos nós temos a nossa senha da sede, e aqui no canto esquerdo, nesse menu do canto esquerdo, o professor consegue buscar o relatório dos alunos que acessaram o centro de mídias e o relatório das tarefas que eles fizeram. Então, nós temos todo esse controle, né? Aparece o nome do aluno, a hora que ele entrou, quanto tempo ele ficou, tudo bonitinho aparece aqui para o professor. Tá? Então, por isso que é muito importante que o aluno participe do centro de mídias. Pode avançar, Simone? Isso. Bom, então eu vou encerrar a minha parte, né? Expliquei para vocês os acessos, não significa que a gente não pode explicar novamente. Sempre que vocês precisarem dessas orientações, a gente está aqui. Os alunos costumam ter muito problema com a senha, a gente busca ajudar os alunos da melhor maneira possível para que todos tenham acesso. Basta entrar em contato com a gente, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conselho de escola. Já estamos quase no final da nossa reunião. E eu vou explicar para vocês o que significa o conselho de escola. Se você quer ler também para mim o conselho de escola, tem mais uma página para frente. Pode ir. Isso. Bom, o Conselho de Escola é o canal de comunicação com papel decisivo na democratização da educação. O papel atribuído ao Conselho é decisivo na democratização da educação por compartilhar com a comunidade escolar a responsabilidade nos rumos da escola. Seu pleno funcionamento possibilita a construção de uma escola cidadã, sendo o estudante o foco de todo o processo. Os conselheiros devem auxiliar a escola a resolver questões pedagógicas, administrativas e financeiras, por exemplo. O conselho é, portanto, um espaço de construção da cidadania, onde a comunidade e direção da escola exercem em conjunto o papel de gestores, garantindo a democracia e, assim, o aprimoramento na qualidade da educação pública paulista. Cabe à direção da unidade estimular, sensibilizar e mobilizar os conselheiros para uma participação mais efetiva, inclusive na elaboração e aprovação da proposta pedagógica que define o rumo da escola. Quem compõe o Conselho de Escola? O Conselho de Escola é composto por representação, com a participação de docentes, especialistas de educação, funcionários, pais de alunos e alunos,
apresentados à seguinte proporção: 40% são docentes, 5% especialistas de educação, 5% funcionários, 25% pais de alunos e 25% alunos. Então, a gente passa a palavra para a Dalva agora. Volta lá, se slide anterior. E aí a Dalva vai explicar direitinho agora o que ela precisa. Bom, então, pessoal, o que eu preciso agora, né? Então, nós já fizemos, vocês viram aí, né, que nós temos segmentos, né, do Conselho de Escola. Então, nós temos 3 salas, né, sendo que contam dobrado. Então, nós temos 26, né, porque são 13, mas nossos alunos ficam o dia todo, então conta 26. Então, dessas 26 salas, tem uma tabela, né, em que 40% são docentes, ou seja, foram 11 professores, né? E para cada segmento nós temos 2 suplentes. Aí nós tivemos os especialistas, os funcionários, e agora nós estamos na parte dos pais de alunos, né? E temos os alunos também. Então, 25% de pais de alunos na nossa conta dá 8 pais e mais 2 suplentes. Então, eu preciso aqui hoje de 8 pais mais 2. Eu preciso de 10 pais de alunos que gostariam de fazer parte do nosso conselho. Então, muitas vezes, né, a pessoa fala assim, mas participar de conselho é meio complicado, porque tem muitas reuniões e tal. Mas agora, né, primeiro que era só presencial, a gente não era acostumado, né, com essas reuniões online, mas agora, né, nós aprendemos a fazer as reuniões online, né? Hoje, por exemplo, né, nós pudemos atender o horário, né, que foi pedido, que a Silvana fez um levantamento. Então, é alguma coisa que a gente precisa muito de vocês. E também agora ficou mais fácil para nós fazermos as nossas reuniões. E as reuniões do Conselho de Escola, as obrigatórias, são 2 por ano, uma a cada semestre. A não ser que nós tenhamos alguma reunião extraordinária, tá? Então, nós precisamos, né, de 10 pais. Agora, se tiver mais pais, aí a gente vê direitinho, né, aqueles que pretendem mesmo participar do nosso segmento. Porque o conselho de escola, gente, ele toma decisões, assim, muito importantes na escola. Por exemplo, a nossa escola, ela é a escola do programa Ensino Integral, porque o conselho votou favorável. Se o conselho não tivesse votado favorável, nós não seríamos escola de ensino integral. Entenderam? Então, tem problemas, né, com situações de compras, né? O conselho é chamado, é convidado, nós temos a APM também. Inclusive, tem um pai do conselho que vai fazer parte da APM, né? Porque mudou o estatuto da APM, e eu preciso de um pai também do conselho que faça parte da APM. Entendeu? Então, é muito importante, nós precisamos muito da ajuda de vocês, né? Nesse momento, eu gostaria que vocês se inscrevessem ou abrissem a câmera, né, e o microfone, e aqueles que quiserem participar, ou falam, né, que querem, falam o seu nome, o nome do filho, qual é a sala, né, para a gente se localizar, ou então escreve lá no chat. Eu acho que fica legal, Dalva, escrever no chat. A Valéria colocou o nome dela. Você é uma candidata, Valéria? Então nós temos, né? Porque aí, depois de formado todo o conselho, a gente marca uma reunião, aí eu explico com mais detalhes ainda tudo que nós fazemos. Mas é assim, é tudo para o benefício de uma educação de qualidade. Então, se nós vamos fazer uma reforma na escola, a PM, o conselho, todo mundo é envolvido, né, para que isso aconteça. Então, ano passado, nós fizemos algumas reuniões online, que a gente precisava do conselho, precisava da APM, entendeu? Então, é muito importante a participação de vocês, como pais. E agora,
que a gente aprendeu a fazer as reuniões pelo Meet. Quando a gente tiver que fazer a reunião, a gente faz pelo Meet. Olha que beleza. Mesmo que, né, se Deus quiser, nós estejamos no presencial, nós podemos fazer a reunião também pelo Meet, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Então, eu gostaria muito de ter a ajuda de vocês, a participação de vocês. Escreve o nome, por favor, as meninas. Isso, é importante colocar o nome e o nome do aluno também, para a gente poder saber depois quem que é, tá? Porque aí na ata, né, eu tenho que colocar o nome do aluno, colocar os telefones, tudo certinho, para a gente ter o nosso contato. Tá bom? E tudo isso é registrado, vai para a sede, para a Secretaria da Educação, tá? É algo assim, são colegiados, né? Nós temos 2 colegiados na escola. Um colegiado é o conselho de escola e o outro é o grêmio, né? Hoje também nós fizemos um trabalho em relação ao grêmio, né? E então são esses 2 colegiados. E tem a APM, que é a instituição, né? Que ela é autônoma, né? Dentro da escola, que ela tem também os segmentos e tal, né? E aí o próximo passo nosso é organizar essa ata, né, da diretoria da APM. Tá bom? Preciso saber a Cirlei, de quem que ela é mãe, e a Rosimeire. Mãe do Samuel Berardinelli. De qual sala? Deve ser o 6º, né? Será? Sexto ano, Dalva. Uhum. Ó, eu estou vendo aqui no chat, ó. Ah, tá. Nicolas. Camila, eu quero participar, sim. A Camila Pereira. Sou mãe da Isabela do 6º A. Cirlei Rosário. Tem 2 Isabelas, Dalva. Qual delas? Isabela, a Camila, mãe da Isabela. Qual Isabela, Camila? A Isabela Pereira Colhado. Ah, tá. Fechou? Cirlei Rosário, fazer parte do conselho. É mãe de quem, Cirlei? Ela colocou aqui, ó, Nicolas Silva de Laval, 6º ano. Sim. A Rosimeire de Oliveira, Berardinelli. Estou disponível com prazer. Rosimeire de Oliveira é mãe do Samuel. Samuel Berardinelli. Gomes e Ana Raquel. Ela tem 2 filhos. O Oberdan também, né? O Oberdan, né? Júnior Bezerra, pai da do 6º ano. Cirlei, sua mãe do Nicolas. Camila, mãe da Isabela Pereira Colhado Duarte. Então, eu acho que eles podem ir escrevendo aí, enquanto isso a gente abre para as dúvidas, né? Sim. Então, gente, só para eu finalizar a minha fala, com relação a essa semana que nós estamos iniciando hoje e a próxima semana. Vocês devem ter visto nas redes sociais, aí nas mídias, que o secretário antecipou o nosso recesso escolar. Então, nessa semana e na próxima, nós estamos de recesso. Recesso não é férias, certo? Só que a gente não vai dar aula para os alunos ficarão sem aula, tá? Então, até o dia 28, né, de março, do dia 15 ao dia 28, todos os professores estarão de recesso. Os alunos que tiverem com todas as atividades em ordem, né, atividades do centro de mídias, atividade, né, dos professores, eles podem optar por fazer leituras, né, descansar. Agora, aqueles alunos que ainda não conseguiram, né, colocar todas as atividades em ordem, eles vão ter 2 semanas para que eles consigam deixar tudo em dia, né, para quando a gente retornar. Retornamos no dia 29 de março, que é uma segunda-feira. Não sabemos ainda como, né? Se for no presencial, a gente vai comunicar para vocês, com todas as medidas de segurança. Se for no remoto, continua valendo aquele horário que eu acabei de mostrar para vocês, das aulas pelo Meet. É o mesmo horário, não vai mudar nada,
tá bom? Então, qualquer novidade, a gente vai nos grupos de pais informando vocês. E também a gente está à disposição para qualquer dúvida. Agora, a gente vai abrir aqui para vocês fazerem as perguntas. Quem tiver dúvida, quem não entendeu alguma coisa, gostaria de se aprofundar mais em alguma coisa, à vontade. Eu gostaria de dizer também que a escola está atendendo, né? A escola está aberta e ela atende das 10 até as 16 horas, tá bom? Se alguém precisar de alguma coisa lá da escola, algum documento, né? Quiser ligar lá na escola para alguma orientação, alguma informação, a escola está aberta das 10 às 16 horas, todos os dias, segunda a sexta. Tudo bem? Oi, Gilmar, pai do Renan, do segundo do Média. Essa apresentação vai ser encaminhada para a gente? Você fala os slides que eu apresentei? Porque seria legal para a gente poder até conversar com os nossos filhos, porque tem um monte de informação, principalmente essa parte do digital, da central de mídia e tudo mais, e por mais que tentasse anotar, ficou impossível. Então, com a apresentação em mão, acho que facilitaria para a gente poder conversar com eles. Eu vou anotar aqui, então, tá? E aí a gente encaminha, tá? Outro item. Você comentou lá atrás que 50% das aulas são feitas pelos professores, pelo Meet, e os outros 50% tem que ser do Centro de Mídias. Eu andei assistindo algumas aulas do Centro de Mídias e, pelo tempo reduzido e tudo mais, parece que elas deixam um pouco a desejar. Por que não ter 100% com os professores, mais a parte do Centro de Mídias? As aulas dos professores têm sido ótimas, enfim, não tem deixado nada a desejar com o comparativo que a gente tem anterior, né? Então, parabéns à equipe. Mas a do Centro de Mídia, ela deixa bastante, né? Alguns buracos aí. E por que não ter 100% com o professor, mais os 50%, mais a parte do centro? Então, deixa eu responder para o senhor, né? Como eu disse, o Centro de Mídias é obrigatório, né? Como a gente segue a Secretaria de Educação, e foi nos colocado que é obrigatório. Nós tivemos uma experiência o ano passado, né? E a maior queixa dos nossos alunos durante o ano passado foi da sobrecarga de atividades, né? E que é muito cansativo ficar muito tempo em frente ao celular, a um computador, né? Então, por isso, a opção de fazer metade, para que a gente não tome muito tempo deles, não fique muito cansativo. Porque existem pesquisas, né, que dizem que muito tempo, assim, em aulas virtuais, o aluno ele não consegue se concentrar, né? Ele acaba se perdendo. Então, devido à obrigatoriedade do Centro de Mídias, a gente pensou em reduzir, mas assim, ó, está reduzida a aula do Meet em 50%. Mas a atividade que o professor proporciona para o aluno, o roteiro que o professor posta para o aluno, ele atende os outros 50%. Sim, o comentário foi que as aulas que eu assisti foram boas, foram legais, interessantes. Eu acho que tem o mesmo aprendizado do que tivesse em sala de aula, e por isso, de repente, o questionamento de mantê-las 100%. Por mais que seja obrigado a se cumprir o Centro de Mídia, que se cumpra. E quanto à carga, na experiência anterior, a carga era similar, parte da manhã aulas e mais à tarde complementos. Então, era uma rotina que era viável, por isso a dúvida, mas tranquilo. E nós tivemos uma situação triste o ano passado, né? Os alunos, eles se viam muito sobrecarregados e eles começaram a nos abandonar. Então, a gente não quer que isso aconteça novamente, entendeu, pai? Por isso que a gente está tentando fornecer aulas de muito boas para eles, mas um pouquinho mais enxutas, para que a gente não perca os nossos alunos também. Tranquilo, obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguém? Boa noite, eu sou mãe da Isabela, do 8º A, ela é aluna nova, né? Ela chegou, participou só de um
uma aula que teve, logo na sequência já teve esse problema, né, de ficar em casa, tudo, então ela frequentou só um dia só para conhecer, vamos dizer assim, a escola. E eu estava com um problema a respeito da escolha do tutor, né, das eletivas. O link no celular dela, o celular dela tem um aplicativo assim que não consegue ter acesso a YouTube, essas coisas. E eu mandei mensagem no WhatsApp pedindo para a pessoa mandar os links para mim, né? E quando foi hoje, a pessoa me respondeu, falou que já estavam encerrados. E eu vi, tá a mensagem aqui para mim. Inclusive, a senhora falou agora na reunião que ainda estava disponível. Então, eu queria saber, está disponível ou não está disponível? Sim, está disponível. Então, porque Está está até na disponível. mensagem para mim, né? O prazo já se encerrou. Aí eu fiquei sem entender. Mas você recebeu essa mensagem do YouTube? Não, fui não. eu. Ah, foi você. Silvana, ela É não que é está assim, falando ó. do tutor, Silvana? Tutor é Não, da eletiva. eletiva. É que assim, inicialmente, o que a gente combinou? Que na sexta-feira, às 18 horas, a gente fecharia os questionários das eletivas, né? Mas, devido à pouca participação dos alunos, a gente resolveu deixar aberto. Foi porque ela falou, mãe, tenta mandar uma mensagem para ver se consegue enviar para você, aí eu entro no seu celular. Aí eu mandei uma mensagem no dia 12, pedindo para estar mandando para mim, né, os vídeos, tudo. Aí quando foi hoje, me respondeu, não sei quem foi, porque como eu expliquei, a gente é novo aqui na cidade, a gente não conhece os professores, ninguém ainda. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, vou esclarecer, né, se ainda está disponível ou não. É que realmente era para ter sido encerrado, sabe? Mas a gente resolveu deixar mais um pouquinho, porque a gente percebeu a dificuldade dos alunos de estarem fazendo essa escolha, né? E essa escolha é importante, o aluno precisa escolher. Não, sim, com certeza. Mas eu agradeço, eu vou estar tentando entrar em contato com a pessoa para ver se manda no meu número e ela entra e ela consegue fazer. Tá, então você Rosana, faz. Oi? Rosana, foi comigo que você falou. É a Simone. Oi, Simone. Fala que sala que é, sua filha? Então, é oitavo A. Tá, já estou te encaminhando os links, tá? E você está no grupo de pais, Osana? Eu estou num grupo que ela mandaram uma mensagem para ela pedindo o meu telefone, aí ela passou, aí me colocaram no grupo, acho que é esse. Grupo de pais, eu mandei os links. Eu mandei em todos os grupos de pais. Você não recebeu? Eu vou dar uma olhada. Eu só fiquei na dúvida a respeito do prazo. Ah, tá. Mas fique tranquila que a gente prorrogou, tá? Porque, assim, como ela é nova, ela não tem muito contato com líder de turma, com nada disso. Porque quando ela foi para a escola, não foi todos os alunos, foi alguns. Então, ela não está perdida ainda. Tá, mas fica tranquila que ela vai conseguir escolher sim, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Boa noite. Nada, boa noite. Boa Temos noite. mais algum? Boa noite. Oi. Eu sou a Cíntia, sou mãe da Larissa, do 7º A. Eu gostaria de... É só uma crítica construtiva. A Larissa veio transferida, né? Eu sou muito grata por ter conseguido essa transferência, mas eu gostaria de pedir para melhorar um pouco a comunicação entre o líder da sala e talvez os professores das turmas, porque na sexta-feira aconteceu, a líder da sala mandou no grupo que não haveria aula de eletiva na sexta-feira, e também que não teria a última aula da 1h15, que os alunos poderiam descansar. Aí a Larissa, acredito que muitos alunos também, a Larissa guardou o notebook, guardou o material, tudo. Aí quando deu o horário de começar a aula, já tinha passado do horário, ela viu no WhatsApp que mandaram um link. Então ela teve que entrar correndo, atrasada, né, ligar tudo de novo. E assim, eu acredito que muitos alunos perderam a aula, ficaram com falta pela informação errada, né? Então era mais assim para buscar melhorar, né, para o bem de todos os alunos, essa comunicação. Assim, as aulas de eletiva, elas estão naquele horário que eu mandei, só que elas ainda não estão acontecendo porque ainda não foi feita a escolha, né? Aí, quando for começar, a gente comunica para todos os alunos que vai começar.
Agora, o líder de turma, né, muitas vezes, ele não tem muita experiência, é líder novo, que começou agora. Então, eu peço que vocês também tenham um pouquinho de paciência com os líderes, e qualquer coisa, é bom que vocês nos relatem mesmo, que a gente pode ir orientando, né, para que eles também vão acertando, né. Eles muitas vezes, eles cometem alguns erros, mas é por falta de experiência, não é por maldade, não, tá? Não, tudo bem, eu entendo, também é uma criança, assim como a minha, né? Se para os pais às vezes já é difícil, imagina para eles. Mas é só por informação mesmo. Obrigada. Boa noite. Eu sou a mãe do Matheus Gatti e ele foi transferido esse ano para aí. E eu tô perdida. Ele está no 3º ano. Eu queria saber se essa reunião é para ele ou é só para o 8º ano para baixo. Essa reunião são para todos os alunos novos na escola. Todo mundo que entrou agora. Isso. Tá? Então, tem um pouquinho de todas as séries, tá bom? Ah, entendi. Então, tá bom. Muito obrigada. Aí nós temos umas perguntas. Oi. Silva, tem gente perguntando da eletiva no chat. Eu vi. Eu vou responder. Como saber qual eletiva minha filha está inscrita? Né? O Oberdan perguntou. É assim, ó. Esse ano vai ser um pouquinho diferente essa eletiva. Até o ano passado, a eletiva, o aluno escolhia e ele se matriculava, então ficavam os alunos misturados. Então, por exemplo, alunos de 6º e 7º, eles podiam se misturar. Alunos de 8º e 9º também, e alunos do ensino médio. Esse ano, por conta da pandemia, veio uma resolução da Secretaria da Educação dizendo que as eletivas deveriam ser oferecidas para a classe. Então, como que vai funcionar? Aquela eletiva que o aluno, que a sala dela mais votou, é que vai ser oferecida para a sala dela. Então, nós não temos a liberdade de misturá-los dessa vez, por conta da pandemia. Então, um dos protocolos de segurança é que os alunos se mantenham sempre nas mesmas turmas, eles não se misturem, né? Então, como a gente não sabe se a gente vai continuar no remoto, se a gente volta para o presencial, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho para voltar para o presencial, né? Mas a gente não pode misturar os alunos precisam permanecer nos pequenos grupos que eles foram colocados. Os alunos que foram na primeira e na primeira semana de aula, eles viram que, apesar da sala inteira estar na escola, eles estavam separados em 3 salas diferentes. Então, cada turminha dessa tem que permanecer sempre junto, ela não pode se misturar. Então, esse ano vai ser diferente um pouquinho, tá bom? Aí, a Patrícia concordou que a comunicação precisa melhorar, né? Minha filha entrou no grupo, e tem grupos... O líder não foi comunicado. Sim, verdade. Tem grupos ainda que o líder está bem, assim, meio perdidinho, mas a gente da gestão costuma orientá-los. Tudo que é relatado para a gente chama eles para conversar. Eu peço que vocês tenham paciência para a gente poder organizar. Uma das coisas que eu pedi, né, para que eles façam, é montar um grupo de sala onde só o administrador posta. Porque o que acontece? Às vezes, o líder posta uma informação que é importante. Vamos lá, escolha das eletivas. E aí, eles têm muito hábito de brincar nos grupos, né? Eles brincam, eles zoam, eles colocam figurinha. E aí, a informação que era importante, ela fica perdida lá atrás. E aí, o aluno que entrou agora, ele não vê a mensagem porque ele se perde no meio das brincadeiras, né? Então, o que a gente pede é que os líderes montem uns grupos onde somente o líder, né, que é o administrador do grupo, ele pode, porque daí fica um grupo só para mensagens importantes, né, da escola, mensagem de interesse deles, mas da escola, né, então eu acho que ficaria mais organizado e mais fácil deles localizarem as informações quando eles precisarem, né. Eles brincam muito no grupo, a gente percebe, né, pelos relatos dos professores, que tem grupos que tem professores junto, né, que eles brincam demais, então atrapalha um pouquinho, né. Mais alguém? Alguma dúvida?
Boa noite. A minha não é bem dúvida. Eu, queria fazer um pedido, se tem como a gente fazer uma reunião ou só o sexto ano, ou com todas as pessoas que entraram este ano, para a gente esclarecendo dúvida dos alunos, porque tem muita gente me perguntando coisa que eu também não sei responder. Você é a líder? Eu sou a líder do sexto. Você queria uma reunião só com os líderes? Como é que é? Eu queria uma reunião, em vez de só com os pais, só com os alunos, ou os novos que entraram entendi. agora, ou só para o Sim. sexto ano, para esclarecer um monte de dúvida. Porque, tem coisa sobre a chapa que eu não sei responder, sobre o Grêmio. Então, às Entendi. vezes é muito bom fazer uma reunião para esclarecer as dúvidas dos outros, porque, eu também entrei esse ano, às vezes eu não sei responder. Sim, com certeza. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou conversar com a Dalva e com a Simone, que são as responsáveis por isso, né, de tratar com os líderes de turma, e você podia, sabe, fazer o quê? Uma lista das dúvidas, passar para a gente se organizar e fazer a reunião com vocês. O que você acha? Sim, Pode ser mas assim? é muito bom, a gente fazer a reunião na hora, porque, é muita Sim, a gente dúvida. faz. Eu também tenho dúvida, só que, nem sempre a dúvida é a mesma, às vezes é diferente. Ah, tá. Você quer que a gente abra para o aluno falar a dúvida dele na hora, é isso? Isso, Beleza. fazer aqui agora, só que, o aluno perguntando. Tá bom. Entendi. A gente vai pensar como fazer isso da melhor maneira, tá bom? Tá bom, Mais obrigada. alguém? Mais alguma dúvida? Silvana. Oi. Oi, boa noite. É a Aline, mãe do Guilherme, tá? Do sexto ano. O meu caso, eu sei que é um caso mais pontual, né? Mas, assim, eu só queria esclarecer que o Guilherme não está acompanhando, porque não tem condições, tá? De acompanhar esse ritmo aí, essas atividades diárias. E eu estou aguardando alguém entrar em contato comigo para resolver como é que vai ficar, tá? A situação dele. Só que, assim, ao mesmo tempo, era muito importante ele estar inserido, né, nos grupos. Ele não está em nenhum grupo, né? Eu nem sei quantos grupos tem, se cada professor tem um grupo, eu não sei. Mas o fato é que ele não está inserido em nenhum grupo, então ele não está interagindo com ninguém. Aline, ele não consegue participar das aulas, nem que seja só para ele assistir? Ele está ali presente com os coleguinhas de sala? Então, ele fica bem até frustrado, porque às vezes ele quer responder, aí outro abre o microfone e responde mais rápido que ele, porque aí ele tem vergonha de falar. Aí não é toda hora que eu estou ao lado dele para poder auxiliar para ele escrever. Então, assim, é uma situação bem delicada mesmo, né? Olha. Algumas aulas ele acaba assistindo, mas assim, ele acaba assistindo do centro de mídias, não, até faz umas 2 semanas que ele nem entra. Tá, que ele está se recusando até entrar. Porque seria interessante ele entrar nas aulas da turminha dele, né? E ele estando na aula, o professor vendo que ele está na aula, o professor já faz a pergunta direcionada para ele, né? Para ele se sentir incluído. Ô, Silvana. Oi. O Samuel, a mãe do Samuel, também está com a mesma dificuldade aí da Aline e do Gustavo. Ele também não está participando da aula, está esperando alguém para ajudar. Inclusive, a sua tutora dele, entrei em contato com ele essa semana, com ela, e ela achou que fosse o professor auxiliar. Então, ela está com a mesma dificuldade, ele também não está conseguindo acompanhar. Eu passei para Simone o caso. A documentação do professor auxiliar já foi encaminhada, já está na mão da supervisão, e a gente precisa aguardar, né? Agora, se por acaso a gente tiver algum estagiário na escola, a gente consegue agilizar isso, mas por enquanto a gente não tem. Oi, Lara. É porque, o problema do Guilherme em adicionar nos grupos é porque toda vez que eu tento adicionar ele, não vai. O número dele eu tenho que mandar o convite, e às vezes eu mando, ele não entra. Então, eu vou ver se eu mando os grupos tudo hoje, aí dá uma olhadinha para ver se você consegue Ele tá com um número diferente, porque ele perdeu um chip dele. Então, eu vou colocar nos comentários aqui o número atual dele, para ver se é o mesmo, tá? Se acontecer... Não, mas é porque, o problema é que, em vez, tem um monte de aluno que eu consigo adicionar. Só que tem uns que não vai. Eu tenho que mandar o link, entendeu?
tipo, o convite para a pessoa entrar, porque senão eu não consigo adicionar. Tá bom. Então, aí você manda, e aí a mãe dele dá uma olhadinha e ela mesma aceita. Pode ser assim, Aline? Pode ser assim. E a gente passa no nosso grupo dos professores, né, Silvana? Passa, né, esse pedido da mãe. Os professores observando que o Guilherme está presente na aula, né, procurar fazer perguntas direcionadas a ele, para que ele se sinta, né, incluído. Né? Isso. Aline, coloca para mim o telefone do Guilherme no chat, por favor. Tá, eu vou colocar, é que eu tô procurando aqui, porque eu também não sei, eu vou pegar aqui o celular dele para poder mandar aqui no chat, tá? Oi. Boa noite. Pode falar. Nós estamos com dificuldade, porque até hoje a gente não conseguiu entrar no Classroom e não fez nenhuma tarefa no centro de mídias, porque a gente não sabe mexer, não consegue. Você viu esse passo a passo que eu mostrei hoje? Mas eu não consegui guardar. Tá, teve um pai que me pediu, ele pediu que eu encaminhe os slides, né? Eu vou encaminhar os slides, tá? Para vocês, e aí pode ser o problema de senha. Então, eu vou anotar o nome, quem que é o seu filho? Gustavo. É do sexto, né? Sexto A. Tá, Gustavo Henrique. Isso. Aqui no Brambila. Isso. Eu não tenho nem acesso a esses e-mails. Não sei nem se é na escola que eu busco. Não tenho esses e-mails. É da maneira como eu expliquei agora há pouco, mas aí depois eu explico para você novamente, tá? Eu vou ver a senha dele, a questão da senha dele, e aí eu te encaminho, e aí a gente tenta junto entrar, tá bom? Tá bem. Ô, Silvana, qualquer coisa também, quem tiver com dúvida, ou não pegou, ou não viu alguma lição, ou tá com dúvida de entrar, me manda mensagem, porque às vezes eu consigo, porque teve um monte de aluno que não estava conseguindo, eu fiz. Então, me manda uma mensagem, porque às vezes eu te passo a lição, se eu souber. Isso. Muito boa, Lara. Isso mesmo. A Marta gostaria de falar, Marta? Tá com o microfone aberto? Boa noite, tá? Eu sou mãe do Igor Milani, do 8º B. Sim. Meu filho também entrou agora faz 2 semanas, já entrou um pouquinho atrasado, né? E eu queria saber referente, assim, às atividades anteriores, se eu posso estar pegando na escola alguma coisa, inclusive até comunicar aos professores. Ele é uma criança meio tímida, então ele acompanha todas as aulas, né? Período da manhã, centro de mídia, estou sempre acompanhando ele, né? Mas, assim, referente às atividades anteriores, eu acho que eu não sei nem como que eu tenho que me reportar ao professor ou à escola para mim ver como que eu faço para que ele possa depois estar fazendo as provas, né? Sim. O Igor, ele está no grupo de sala, ele já está no grupo de sala, da sala dele? Já. Então, aí ele pode estar vendo com o líder de turma, né, quais os professores que já encaminharam o Classroom. Ele vai ter que entrar nos Google's Classroom, porque as atividades estão lá dentro, né? Então, os professores que estão aí presentes já vão vendo o caso do Igor, né, e já vão mandando para ele o Classroom para ele poder entrar. E no centro de mídias é daquela maneira que eu expliquei, as atividades ficam todas lá dentro. Então, quando ele acessa a turma dele, ele clica lá na turma dele, aparece uma pranchetinha assim, ele clica, estão todas as atividades ali. São atividades bem curtinhas, a maioria das vezes é uma questãozinha só, tá? Certo. Então, se ele puder ir entrando e colocando em ordem, mas o líder de turma pode ajudar bastante, e aí os professores podem mandar para ele também o convite do Classroom, para ele poder acessar. Tá bom, então. E aproveitar agora, né, Silvana, que é recesso, que eles não têm só revisão, né? Então, quem tem atividade que não fez ainda, dá tempo de fazer agora, entendeu? Porque, tá. Então, amanhã eu vou ver já isso. Isso. Qualquer coisa, Marta, você pode estar entrando em contato comigo, com a Simone, que a gente vai orientando, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tem também um tutor, viu? O Igor já tem um tutor que ele pode também estar entrando em contato, e esse tutor também pode estar orientando. Eu só não sei te falar aqui agora quem é, mas você tem aí, Simone, a lista?
É o Igor, do oitavo B, né? Ô, Silvana, o Igor, ele foi confundido com o Wellington do segundo B. E quem acabou conversando com ele, dando muita assistência para ele, foi o Vitor Rossi, achando que ele era da sala dele, entendeu? Houve essa pequena confusão, só que eu já orientei o Vitor Rossi que ele é do oitavo B, né? Que ele não é do segundo B, entendeu? Mas ele já entrou em contato com o Vitor Rossi e ele acha que deve ter ficado perdido, porque o Vitor é do segundo, ele não é do oitavo B, entendeu? Então tem que avisar o líder do oitavo B para entrar em contato com o Igor, dar assistência para ele. Eu já coloquei ele no grupo de inglês, mas precisa ver se ele está em todos os outros grupos também. Ok. Beleza. Tá. O líder... O Igor, ele é tutorado da Drizelle. Drizelle. Sim. Boa noite. Eu vou Oi, eu tô aqui, verificando tô escutando. os grupos Ele tá certinho. fazendo aula comigo certinho, ele faz a aula. Eu não sei se ele tá assistindo do centro de mídias ainda, porque igual a mãe falou, mas as atividades estão todas lá no grupo. Ah, tá. Porque assim, como eu trabalho o período das 14 horas, eu saio esse horário, então o período da manhã eu acompanho ele, entendeu? Eu coloco para fazer as atividades, assistir todas as aulas. Mas eu o que é preocupado com o período da tarde, né? Se tiver tendo algum problema, alguma coisa. Não tem aula à tarde para ele, só uma aula depois do almoço. Eu queria saber o que a senhora acha que ele não está fazendo, que a senhora disse que ele não está fazendo. Não, então, como ele começou agora, que faz 2 semanas, eu fiquei preocupada com as atividades anteriores, entendeu? As aulas, porque o que acontece? A senhora fala antes dele entrar na escola. Isso, porque nós viemos de Guarulhos, né? Ele estava matriculado no UMIEB, mas na verdade, ano passado, ele não chegou a assistir, acho que o máximo um mês. Aí nós fomos embora para Guarulhos. Então, quando eu voltei agora, ele não chegou a assistir nenhuma aula, porque foi onde eu estava tentando a transferência dele. Como a gente mora aqui perto, eu tinha que trazer ele para cá. Então, minha preocupação é se ele havia perdido muita matéria, entendeu? Meu medo era dele não acompanhar. Ah, não, mas é assim, como ele é aluno novo, a gente acaba deixando que ele acompanhe a partir do momento que ele entrou. Se ele tiver a possibilidade de estar abrindo atividades, que eu acho que não tem muita coisa, porque foi o presencial, ele não estava, né? Isso. Só tem 2 semanas, e a gente está nesse prazo dando aula no Meet. Então não tem muita coisa atrasada para ele fazer. O que ele pode estar tentando nesse período de 15 dias, eu acho, eu falei com ele está tentando abrir o centro de mídias do repositório e ver se ele consegue resolver algumas atividades, pelo menos lá, que acredito que ele não tenha visto, mas colocar algumas em dia já ajuda bastante para ele não ficar tão perdido. Mas até porque 2 semanas atrás, o centro de mídia estava fazendo só, como é que chama? Tipo recuperação. Então, a matéria nova, 2 semanas ele já está conseguindo acompanhar. Ele só precisa tentar colocar em ordem lá. Tá certo? Tá joia. Amanhã eu já pego, então. Obrigada, viu, gente? Nada. Boa noite. A Renata colocou aqui no grupo que o Miguel Ângelo, do 9º A, está com dificuldade de fazer as atividades de matemática. Então, a professora de matemática dele, se não me engano, é a Ivani, né? Vamos conversar com ela para ela dar uma assistência para ele. Sil, deixa eu te falar uma coisa. Boa noite, né, aos pais, né? Então, a mãe do Gustavo Brambila, ela tá aí ainda, será? Porque ele mandou mensagem para mim, pedindo para eu ajudar ele a entrar. Aí ela tá aqui, Dani. Ele mandou mensagem para mim, eu sou a professora Aniele de Tecnologia. Ele mandou mensagem e eu mandei o login para ele e a senha. Eu acho que ele não deve ter conseguido entrar, então. Mas se você quiser entrar em contato comigo depois, eu te ajudo também. Porque eu mandei tudo certinho, Sil, para ela já, a senha. Então já está quase tudo pronto, só falta logar no Google. Ah, entendi. Beleza, a gente vai se ajudando. Depois, Silvana, qualquer dúvida, eu mando os links do Classroom lá das outras salas para ele. Eu acho importante avisar os pais para que ele procurem com seus filhos quem são os tutores, que as crianças já estão sabendo quem são seus tutores. Todos os tutores já montaram um grupo de tutoria aí no WhatsApp, já mandaram mensagem para eles entrarem. Então, assim, sempre tem pai perguntando aqui, com quem que eu falo se meu filho tiver dificuldade? Então, em primeiro lugar,
orientar os pais a procurar o tutor da criança para qualquer tipo de dificuldade. Se o tutor não consegue orientar, tipo, não estou conseguindo entrar no centro de mídias, tenho que refazer uma senha, aí a gente caminha para quem consegue. Mas qualquer dificuldade em qualquer matéria, falar com o tutor antes, que daí a gente consegue encaminhar direto para o professor responsável, tá certo? E os alunos já sabem quem são os seus tutores, a não ser aqueles que não escolheram, né, Silvana? Pois é. Mas todos os alunos já estão com tutores, viu? Todos eles. Então, tem uma mãe perguntando aqui se quando o filho tiver dúvida em alguma disciplina, pode entrar em contato com a professora? Pode entrar em contato, sim, viu? Inclusive, a gente viu aqui pais falando que assistem às aulas junto com os filhos, né? Muito legal isso, viu? Muito legal. Boa noite, Silvana. Quem mais? Boa noite. Eu sou a Lucimara, que eu acabei de perguntar agora, que meu filho é novo na escola, né? Sim. E como eu trabalho, por isso que eu perguntei, né? Se, né, agora vai ficar essas 2 semanas de recesso, que eu só reviso a matéria dele a hora que eu chego do serviço, né? E eu quero acompanhar mesmo de perto, né? Como eu trabalho, né? Então, se eu tiver uma dificuldade também de ensinar a matéria para ele, eu posso estar entrando em contato, porque ele falou que acho que o tutor dele é a Drizelle. Sim, só que nessas 2 semanas, mãe, os professores estarão de recesso, tá? Então, depois do dia 28, vai estar tudo de volta ao normal, aí tudo bem, normal. Aí a senhora pode sim entrar em contato. Não, depois. Tá bom? Sim, aí pode, tá bom? Sim, depois do recesso, então, sim. Então tá, eu agradeço. Imagina. Eu agradeço. Diretamente com o professor, mãe, no grupo de sala dele, pelo menos eu faço assim, acredito que todos os professores fazem, diretamente com o professor no grupo de sala, por exemplo, de geografia, dúvida de geografia, já entra lá no grupo da geografia e já faz a pergunta que o professor, assim que pode, ele acaba respondendo. Eu tenho alunos que a gente conversa, às vezes, até 8, 9 horas da noite com relação à dúvida da aula. Então, no próprio grupo da matéria que ele tem dúvida, você já pode entrar, ele pode entrar lá a qualquer momento e aguardar que o professor responda, que assim que o professor estiver disponível, ele responde. Tá joia? Uma coisa que é importante orientar os meninos também, né, os filhos de vocês, é que eles não tenham vergonha de tirar as dúvidas durante as aulas do Meet, né? Pergunta para o professor, pede a palavra, né? O professor não vai se recusar a explicar, né? Não deixa terminar a aula para ficar com a dúvida, né? A aula pelo Meet é justamente para isso, para que os alunos não fiquem com dúvida, o professor esclareça as dúvidas para que eles possam fazer as atividades sozinhos depois, né? Então, é muito importante. A gente sabe que tem criança que é mais tímida, né? Mas eles têm que aprender, né? Lembra lá o meu primeiro slide do jovem autônomo, solidário, competente? Eles têm que ir se desprendendo um pouco dessa vergonha e participar. O protagonista é aquele que se preocupa, em primeiro lugar, com a sua aprendizagem, né? Então, a primeira coisa que o aluno tem que estar preocupado é em aprender. Se ele tiver com gana de aprender, o professor vai estar com gana de ensinar. Pode ter certeza disso. Mais alguém tem alguma dúvida? A mãe da Kênia, no 6º ano antes, que não sabe quem é o tutor. A mãe da Kênia, do 6º ano, que não sabe quem é a tutora dela. Então, com certeza, a aluna sabe, né? Os tutores já entraram em contato com os alunos. A gente não tem... Não, Silvânia, Ela é mas nova. ela é nova. Ela entrou há pouco tempo. Ela não tá aí. Aí ela veio me perguntar, só que eu não sabia responder. Entendi. Kênia entrou essa semana. Kênia Cristina. A tutora dela é a Silvana. Eu? Sou eu. Mas não sabia, não tinha recebido ela ainda, não. Mas, ó, ainda. É porque, assim, a responsável pela tutoria... A responsável pela tutoria é a Simone, que é a vice-diretora. Então, ela que organiza as listas e passa para a gente. Então, na lista que eu tenho, o nome dela ainda não está. Por isso que ela não está no meu grupo ainda, tá? Mas assim que eu receber, eu vou colocar imediatamente no meu grupo, tá bom? A Larissa Emanuele, do 7º ano A, também diz que não está em nenhum... O tutor da Larissa é a Dalva, só que ela ainda não recebeu convite de grupo. Ah, entendi. Mas logo vai receber. Fica tranquilo, a gente está organizando.
Sim. É que nós... Silvana, então, eu também estou com esse mesmo problema. Falaram que todas as crianças já estavam sabendo quem seriam seus tutores. Não sei se é porque a minha nova, ela também não sabe, não mandaram nada para ela até agora. É a Isabela do 8º A. Mas fica tranquila, que logo, logo ela vai receber, tá? É que a gente recebeu as listas, estamos nos organizando. Tem gente que já montou o grupo, tem gente que ainda não montou. Fica tranquila que ela vai saber já já quem é o tutor dela, tá bom? A gente está entrando em contato. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Simone, eu sou a mãe da Laura Vitória, do 7º ano. A gente conversou hoje à tarde e eu queria saber sobre o que a gente conversou, se vai entrar em pauta. Assim, a mãe da Laura, ela questionou o seguinte, que a Laura está ficando fazendo atividades até muito tarde e que está tendo muita pesquisa, muitas lições. E a Laura é muito empenhada, ela é ótima aluna, a gente conhece ela desde o ano passado, e a mãe falou que se existia a possibilidade de estar reduzindo, outra coisa que está acontecendo também, ela pontuou, é que o centro de mídias não está coincidindo com as atividades que os professores estão trabalhando. Às vezes, a aula do centro de mídias está lá na frente, um conteúdo que o professor precisa dar outros conteúdos como base para que o aluno chegue naquele conteúdo. E o centro de mídias já foi direto para aquele conteúdo. Então, quando eles vão conversar com os professores falam, esse conteúdo a gente vai ver no 3º bimestre. Então, a Laura está com essa dificuldade. Como que ela faz as atividades do centro de mídias se o conteúdo não foi trabalhado ainda em sala de aula? Vou dar um exemplo que ela colocou para mim. Em matemática, por exemplo, acho que eles estão vendo álgebra, e a professora de matemática falou que álgebra é um assunto que vai ser trabalhado ainda, não foi. Provavelmente, para chegar em álgebra, deva ter outros passos antes. Só que no centro de mídias já tem uma atividade com relação ao conteúdo de álgebra. Então, qual seria a orientação para que eles resolvam essa atividade? Ô, Simone, eu vou dar meu parecer em inglês, tá? Sei que você citou matemática aí, mas na questão de inglês eles estão seguindo o caderninho. Tudo isso vai ser retomado com eles a partir da nossa volta, porque eles já vão estar recebendo o caderno. Então, mesmo que eles vejam no centro de mídia, não significa que o professor vai ignorar. O professor vai retomar com eles para que haja uma fixação, uma revisão do próprio conteúdo. Simone, eu estou aqui com a minha agora, no centro de mídias, tem aquelas tarefas, como você já citou, e elas, como vários professores já disseram, elas contam presença, algum tipo de presença, não entendi muito bem essa parte. Mas como os professores, alguns já estão lá na frente, eu estou literalmente, algumas atividades de matemática, eu estou acertando no chute, eu tendo que literalmente colar para eu conseguir fazer. Porque teve uma atividade lá, ou antigamente eu consegui a ajuda do meu irmão, só que agora ele tem outro compromisso, ele não está podendo, todo o tempo está do meu lado falando, Laura, tem que fazer isso, isso e isso. Então, às vezes eu estou tendo que acertar no chute. E às vezes o professor, quando eu vou perguntar, o professor está em aula, está ocupado, ou até mesmo já passou do horário dele. Responder. Eu entendi, pelo que o Volney colocou aqui, Laura, que o que conta a presença? O fato de você ter entrado, acessado o centro de mídias e assistido a aula, tá? As atividades que você não conseguir fazer, você pode deixar, porque no repositório você vai poder entrar depois e fazer. Então, quando o professor chegar nesse nível de atividade, você vai poder acessar e fazer com propriedade. Então, Simone, eu tô falando daquela atividade que é meio que aquele quiz. E, se eu não me engano, aquelas atividades, depois que encerra o 1º bimestre, eles vão cortar aquelas atividades, você não vai mais conseguir fazer. E o que me falaram é que aquilo também conta nota. Então, eu não posso deixar para fazer uma coisa que vale nota do 1º bimestre, fazendo o 3º, porque é o que vai retomar lá.
Ô, Laura, o problema é só com a matemática ou é com as outras disciplinas também? O professor Volney falou, mas você sente dificuldade no inglês também? Em inglês, de vez em quando tem alguma dificuldade, porque os professores estão falando tipo, inglês direto, mas nas aulas de inglês, literalmente com o professor, eu não tenho nenhuma dúvida. Só de vez em quando tem algumas matérias como geografia, que às vezes eles estão muito lá na frente. E em ciências, de vez em quando, eles dão uma acelerada, mas depois eles voltam. E algumas matérias, de vez em quando, tipo, um assunto que é só do terceiro bimestre, eles vão lá e colocam pra gente no primeiro. Aí, às vezes, eu fico meio boiando lá na aula. Esses dias... As aulas do centro de mídias. Isso. Teve aula de... Entendi. O sentido das letras na... Eu conversei com bastante... Álgebra. Álgebra, filha. Aí, eu e mais algumas alunas, são minhas amigas, a gente faz atividade junto para tirar dúvida, essas coisas, porque a gente, tipo, 3 mentes pensam melhor que uma. A gente faz essas atividades, explicaram as letras na matemática e, tipo, a gente não entendeu nada, porque o professor só tem 25 minutos para explicar uma matéria que é um pouco complicada para quem começou agora. Ô, Silvana, eu conversei bastante com a Laura sobre isso. A Laura foi um dos casos que veio me perguntar dos biomas, que o Centro de Mídia estava trabalhando biomas e geografia, a gente vai ver isso só mais para frente. Até conversei com você sobre isso. Aí o que eu expliquei para ela é assim, que a gente segue aluno, que é o currículo paulista, e em cima dele a gente faz o guia de aprendizagem que eu apresentei para as salas, que é o que a gente vai trabalhar. E o Centro de Mídia, às vezes, ele usa outras opções, ele usa a habilidade e não usa a sequência que vem no currículo paulista, em consequência vem no guia de aprendizagem, que a gente tem que fazer para começar a trabalhar com os alunos, né? Eles já conhecem os guias, tudo apresentei para eles certinho. Então, assim, o que eu orientei a Laura foi o seguinte, para ela ir fazendo as atividades do que ela consegue fazer no Centro de Mídias, resolvendo as atividades do Centro de Mídias, trabalhou biomas lá, porque às vezes eles fazem 2 perguntinhas. Em geografia, eu acho que a dificuldade não é tanta como, por exemplo, em matemática, né? Que o aluno tem que ter o domínio de alguma coisa antes para aquilo. Mas em geografia ele trabalha e é 2 perguntinhas e ela dá conta de responder, mas fica desconexo da aula do NIT, porque a gente segue o guia de aprendizagem. Eu falei bastante com ela sobre isso. Em inglês eu tenho acompanhado um pouco das aulas com a minha filha, que está no mesmo nome da Laura, e realmente tenho uma certa dificuldade em fazer as atividades, sim. Então, Laura, vamos combinar assim. Na matemática, quem está trabalhando com vocês é a professora Rafaela, né, que está substituindo a professora Vanessa. Então, eu vou pedir para ela ver o que ela pode estar ajudando nesse sentido aí, de tirar essas dúvidas, para que vocês não fiquem sem responder a atividade do Centro de Mídias. Mesmo que for para depois ela entrar nesse assunto, vou ver com ela o que ela pode fazer para estar auxiliando vocês nesse problema pontual aí que você está apontando, tá bom? Então, a professora Rafaela não está participando aqui agora, mas amanhã eu converso com ela e eu vou colocar esse problema para ela, tá bom? Fica tranquila que a gente vai resolver, tá bom? Não fica nervosa. A gente sabe que online é tudo muito mais difícil mesmo, mas não vamos desistir não, tá? A gente vai dar um jeitinho, a gente vai entrar num acordo, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Nós já estamos no adiantar da hora, já são 10:09, nós estamos aqui conversando ainda, mas estamos aqui para responder as perguntas. O seu microfone está tão baixinho, Laura, não tem como você falar mais pertinho? Ô, Laura, o que eu gostaria de dizer, né? Se vocês tiverem alguma questão que tem dificuldade, anota. Aí, a hora que estiver na aula do professor, pergunta, né? Quem sabe já consegue esclarecer, né? Vai ser quando voltarem as aulas agora após o recesso, tá bom? Eu não estou conseguindo ouvir a Laura, acho que ela está falando e eu não estou ouvindo. Eu também não. Não, filha. Mais alguém? Lucimara. Quem é Lucimara? Pode abrir o microfone e falar.
Simone, voltou? Voltou, pode falar. Então, os professores encaminharam, tipo, os links para entrar no Classroom, só que às vezes, como os alunos ficam debatendo no grupo, a maioria dos links são perdidos, tipo, às vezes em um dia o link foi perdido porque teve muita conversa no grupo, e às vezes alunos vêm perguntar, Laura, você pode me passar o link de tal matéria, ou todos os links? E eu não consigo fazer isso, porque a quantidade de grupos e às vezes a quantidade de conversa eu perco a maioria dos links. Você é líder, Laura? Sim, eu sou a líder do sexto B. Laura, procura fazer o que eu falei, bloquear o grupo só para você, que é administradora, postar, não deixar ninguém ficar batendo papo no grupo. Vocês podem ter até um outro grupo para vocês papearem, mas ter um grupo só para você, que é a líder, mandar informações importantes para o restante da sala, entendeu? Para que eles não fiquem Ela e a batendo professora, papo. né? Ela e o professor, no caso do grupo de sala. Sim, ela e o professor. Eu não sei como são os grupos, se são só com líder, se são com líder e com professor, né? Mas se tiver professor, coloca de administrador. O professor é o líder. Então, é que na maioria das vezes, tipo, já tem muito grupo, e quando chega um aluno novo e ele pergunta, pode me adicionar nos grupos? Até os pais ficam espantados, tipo, com, nossa, tudo isso de grupo? Porque, se não me engano, mesmo. São uma grande quantidade de números, mais ou menos 14, para cada matéria tem um. E aqueles grupos, às vezes, são criados por uma ocasião específica. Verdade, você tem razão. Mas você tem que concordar também que é o único meio que a gente tem para se comunicar, né? Então, a gente usa os grupos para a gente não deixar ninguém de fora, para a gente poder se comunicar com todo mundo. Bom, pessoal, eu acredito que a gente pode... Tinha uma mãozinha levantada aqui. Era minha, eu acho, Silvana. Sua? É a Dalva. Ah, tá, mas beleza. eu já falei. Então, Tá mas bom. a gente pede, né, para eles terem paciência, que a gente vai acertando tudo. Quem sabe as aulas voltam, né? Naquele esquema, revezando o percentual. Vamos esperar, né, o que pode acontecer, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer o que a gente combinou. Eu vou colocar esse slide da reunião de hoje no grupo de pais do sexto ano A e para os pais dos alunos novos, né, que a gente convocou para essa reunião hoje, para que vocês possam ir se orientando também para os acessos. Mas qualquer problema, entre em contato que a gente vai tentando resolver da melhor maneira, tá bom? Eu desejo uma boa noite para vocês. Agradeço muito a participação de todos, a gente espera ter sanado algumas dúvidas, mas a gente se coloca aqui à disposição, né, para o que vocês precisarem. Então, boa noite a todos. Você quer falar alguma coisa, Dalva? Só agradecer também, né, a participação de todos, né, foi muito bom a gente ter esse momento, né, e a gente com certeza vai ter outros assim. Obrigada a todos, obrigada aos professores, aos pais, aos alunos que estão aí participando, obrigada mesmo. Obrigada, Silvana e Simone, né, que comandaram a reunião muitíssimo bem. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Então, gente. a gente se despede, gente. Até a próxima, viu? Boa noite. Fiquem com Bom Deus. descanso, bom descanso. Tchau, boa noite, bom descanso.